Bom, nos próximos vídeos a gente vai conversar sobre vias aferentes gerais. Nesse primeiro vamos focar nas vias que levam à informação de dor e temperatura, tá? Especificamente um tipo de dor chamado de dor rápida. Aí em vídeos futuros vamos conversar sobre outras sensibilidades também somestésicas. Primeiramente, é importante ter em mente que sempre que a gente fala de sensibilidade, você tem que ter noção de que você vai ter um estímulo, né, acontecendo. Então, se a gente pensar na sensibilidade de dor e temperatura, esse estímulo vai ser doloroso ou a variação de temperatura. Então, você vai ter um estímulo específico acontecendo que vai ser captado por um receptor específico, vai transformar esse estímulo, por exemplo, doloroso, em impulso nervoso. Essa informação, então, vai trafegar por uma via periférica, tá? Que é um nervo, vai chegar lá no sistema nervoso central e vai ascender até chegar no córtex cerebral, tá? Que é onde você vai, de fato, sentir aquela sensibilidade. Então, você não sente quando o receptor é ativado, você vai sentir quando essa informação chega lá no encéfalo, tá bom? Então, basicamente, né, a gente vai falar agora de dor e temperatura, então vamos ver a via pela qual essas sensibilidades entram no sistema nervoso central e ascendem até o córtex cerebral. Bom, vamos olhar então aqui essa imagem, tá? Então, deixa eu riscar aqui embaixo o tato grosseiro, que não é aqui. Tá bom? Então, se a gente olhar aqui esse balãozinho, né, que tá falando sobre dor e temperatura, vamos ver, né, que você tem alguns neurônios que compõem a via, tá, que leva essas sensibilidades. Então, o primeiro neurônio, ele está localizado no gânglio sensitivo, representado aqui em azul, esse primeiro neurônio. Tá, então, é ele que tem o receptor, ou que é acoplado a um receptor, que vai fazer a transdução do sinal, ou seja, transformar a dor em impulso nervoso. Esse neurônio, então, levando essa informação, ele entra pelo corno posterior da medula. Lá ele vai fazer sinapse com o segundo neurônio da via. O segundo neurônio da via cruza a linha média na medula espinal, tá aqui na comissura anterior. Ele cruza, vai lá para o funículo lateral da medula e ascende, tá? Ascende até o tálamo. Lá do tálamo você vai ter então o terceiro neurônio da via, e é esse terceiro neurônio da via que projeta para a região, né, como a gente está falando de sensibilidade somestésica, para o giro pós-central, que é a nossa área somestésica primária. Especificamente para qual região dela? Depende. Se o estímulo for, por exemplo, na sua mão, essa informação vai chegar até a região da mão do homúnculo, né? Lembra de que lá no giro pós-central a gente tem a representação das diferentes partes do nosso corpo. Então, se o estímulo for na mão, vai chegar na região que representa a mão. Se o estímulo for no pé, o terceiro neurônio vai projetar para a região que condiz com o pé. Tá? E é assim então que a gente consegue, além de sentir, localizar o estímulo. Muito bem. Sempre que fala de vias aferentes, a gente vai ter alguns elementos envolvidos com a via, né? Então, o receptor, que vai ser específico para cada uma das sensibilidades, um trajeto periférico, que se dá no nervo, um trajeto central, que vão ser as fibras, né, os axônios, levando aquela informação no sistema nervoso central, e uma área de projeção cortical, aqui no nosso caso, cortical cerebral. Bom, os neurônios, né, a gente em geral vai ter um primeiro neurônio, um segundo neurônio e um terceiro neurônio na via, tá? Então, se a gente for olhar aqui essa imagem, tá? Então, primeira coisa, né, vamos estabelecer os lados. Eu tô vendo que a gente está aqui de frente, né, para a região posterior, tá? Então, aqui vai ser o lado esquerdo e aqui é o lado direito. Muito bem. Bom, vejam aqui o neurônio verde, né, que está aqui à esquerda. Ele está detectando, então, determinada informação, né, lá na periferia. Vamos pensar que é dor e temperatura. Esse neurônio, a localização dele é no gânglio sensitivo, tá?
ele tem um terminal periférico que vai até a periferia, né, que é onde tem o receptor, e tem um outro terminal que é o que adentra no sistema nervoso central pelo corno posterior da medula para fazer sinapse com o segundo neurônio da via. O segundo neurônio da via cruza, né, o plano mediano na comissura anterior da medula, ascende pela medula espinal, passa pelo tronco, passa, até chegar no tálamo, onde vai haver sinapse com o terceiro neurônio da via. E aí o terceiro neurônio da via projeta para a região específica do córtex cerebral. Tá? As fibras que compõem, né, essa ascensão pelo funículo lateral, junto, né, esse chumaço de axônios, vai formar um trato, que é o trato espino-talâmico lateral. Tá? Então, o trajeto periférico acontece num nervo, tá? Aqui no nosso caso, no nervo espinal, porque não estamos falando de nervo craniano, então é o nervo espinal. E o trajeto central, que leva a sensibilidades de dor e temperatura, ocorre pelo trato espino-talâmico lateral, porque ele ascende pelo funículo lateral. Tá? Então, é um trato espinotalâmico, né? Ele vai chegar no tálamo ascendendo pelo funículo lateral da medula. Bom, vamos então olhar especificamente para dor e temperatura, né? Mas o que a gente está vendo já é, na verdade, dor e temperatura. Uma coisa interessante, né, com dor é que a gente tem no nosso cérebro uma região que reconhece a feição de dor. Né? A área da ínsula reconhece quando uma feição é de dor e faz na gente um sentimento de empatia. Então é quando você faz aquele, ai, nossa, né, chutou, né, a quina da cama, a gente tem empatia pelo outro animal, né, da mesma espécie principalmente, mas de outras também que estão sentindo dor. Tá? Isso é uma resposta normal nas espécies. Muito bem. Bom, então vamos revisar como é que é então a via da dor e temperatura, né? Então você vai ter o primeiro neurônio, tá? Que tá onde? No gânglio sensitivo, né? Ele é pseudo-unipolar, a terminação periférica dele é aquela que é, né, ligada ou ela mesmo possui um receptor. A terminação central dele entra no corno posterior da medula, tá? E vai fazer sinapse com o segundo neurônio da via. Tá, então vamos colocar aqui o corpo do segundo neurônio da via. O segundo neurônio, no caso da via da dor e temperatura, é quem cruza lá na comissura anterior da medula, vai lá para o funículo lateral e ascende. Tá? Ascende sentido tálamo, né? Formando então o trato espinotalâmico lateral. Tá bom? Né? Ah, mas o trato é composto de um neurônio? Não, claro que não. Então a gente tem isso aqui acontecendo em todos os níveis medulares, né? São vários neurônios que vão fazer isso em todos os níveis medulares. Tá? Então, de forma que você vai ter a formação, né, de um verdadeiro chumaço, né, de fibras aqui no funículo lateral, fibras ascendendo, formando então o trato, que é um conjunto de axônios no sistema nervoso central, tá? O trato espinotalâmico lateral. Muito bem. Bom, essas fibras então, né, elas seguem ascendendo, né, pelo funículo lateral, tá? Então ascendem, chegam na região do bulbo, tá? Continuam ascendendo, né, por essa estrutura, tá? Então você ainda não tem sinapse com o terceiro neurônio. Acende, né? Então aqui temos bulbo, ponte, mesencéfalo, né? Então esse trato ele ascende pelo bulbo, tá? Passa também pela ponte, mesencéfalo. Lá no mesencéfalo, uma coisa interessante é que ele pega um formato mais achatado, mais de leminisco. Por isso que alguns anatomistas chamam ele aqui de leminisco espinal, tá?
Mas tem anatomista que não faz isso porque são as mesmas fibras que compõem o trato espinotalâmico lateral. Então, como são os mesmos neurônios, somente aqui toma um formato anatômico diferente, muito anatomista não usa o leminisco espinal e usa somente a nomenclatura de trato espinotalâmico lateral. Bom, e aí então as fibras desse trato vão chegar no tálamo, tá? No núcleo talâmico, que é o núcleo ventral posterolateral, se a gente estivesse referindo às informações somestésicas de dor e temperatura do pescoço para baixo, tá? Então não estamos falando de nervo craniano. Bom, lá no tálamo então vai fazer sinapse com o terceiro neurônio, e aí o terceiro neurônio vai projetar para a área específica do córtex cerebral, né? Lá na área somestésica primária. Tá? Então, se o estímulo está vindo, é uma informação de um estímulo, né? Você pisou no prego. Então, esse terceiro neurônio, ele projeta para a região do pé do homúnculo. Né? Ah, não, foi ali uma sensibilidade, ele queimou ali a região do tórax dele. Então, aí vai se projetar para a região do tórax. Tá? Então, a gente assim identifica, além de sentir, você identifica onde foi aquele estímulo. Esse slide está trazendo esse prefixo, né, de neoespinotalâmico, porque a dor rápida ela acontece por uma via chamada de neoespinotalâmica, que é uma via mais nova na escala evolutiva. Tá? Existem vias que também levam a informação de dor, que são vias mais antigas na evolução, então são chamadas de paleoespinotalâmicas. Tá? A gente nesse vídeo foca na neoespinotalâmica. Então vamos dar uma revisada aqui com esse slide, né? Então veja o primeiro neurônio da via, né? Localizado lá no gânglio sensitivo. O primeiro neurônio da via entra no corno posterior da medula, vai fazer sinapse com o segundo neurônio da via. É o segundo neurônio que cruza o plano mediano, vai lá para o funículo lateral e ascende, formando o trato espinotalâmico lateral, né? Ascende até chegar no tálamo, onde tem o terceiro neurônio da via. E esse neurônio, então, ele vai projetar para a área somestésica primária. Essa imagem está interessante porque ela está mostrando o quê, né? Veja, então, aqui a gente tem, né? Ele representa aqui um neurônio na altura de S2, um neurônio na altura de T6, um neurônio na altura de C7. Tá? São neurônios levando informação de dor e temperatura, tá bom? Então, veja então que todos eles fazem a mesma coisa, que é entrar pelo corno posterior da medula, fazer sinapse com o segundo neurônio da via, o segundo neurônio cruza e ascende pelo funículo lateral, formando o trato espinotalâmico lateral, tá? Então vejam que esse trato, conforme ele vai ganhando neurônios, né, conforme você vai subindo no nível medular, mais fibras vão compondo esse trato, tá bom? Até que ele chega lá no tronco encefálico já bastante graúdo. Uma coisa interessante é que se você faz uma lesão, por exemplo, aqui, ó, nessa altura, primeira coisa, né? Vamos falar direita e esquerda, né? Então, aqui é o lado direito e aqui é o lado esquerdo. Bom, se você faz uma lesão no funículo lateral do lado esquerdo, percebe que a informação que está vindo, né, captando informação do lado direito do corpo, né, de dor e temperatura, esse neurônio ele entra pelo funículo, pelo corno posterior da medula, faz sinapse com o segundo neurônio vai lá para o funículo lateral, né, do lado esquerdo, e na hora de acender, esses neurônios vão se deparar com a lesão, tá? Então veja que o paciente, né, que tem uma lesão no funículo lateral do lado esquerdo, aqui na altura de T6, ele vai ter perda de dor e temperatura do lado direito, contralateral à lesão, portanto. Então perda do lado direito nos níveis abaixo da lesão, tá? Por que abaixo da lesão? Porque olha só aqui esse neurônio que está na altura de T7, a vida dele continua tudo normal, muito obrigado. Tá bom? Porque a lesão está abaixo dele, tá? Então, uma lesão no funículo lateral do lado esquerdo, na altura de T6, por exemplo, o paciente vai perder sensibilidade de dor e temperatura do lado direito do corpo, abaixo do nível da lesão, tá bom? Então, perceba com isso
como que, né, se a lesão fosse na altura cervical, a perda dele seria pior ainda, tá? Então, lesão de medula, quanto mais alto, maior vai ser a área do corpo prejudicada, tá? Porque, é claro, né, os neurônios, eles vão entrando e se juntando, né, em diferentes alturas da medula. Quanto mais alta, pior vai ser, então, porque mais fibras vão achar essa interrupção que é a lesão, tá bom? A gente vai fazer um vídeo só de exercício. A parada no tálamo acontece no núcleo ventral póstero lateral. Aqui está representado pelo número 16, né? Então veja aqui azulzinho claro, tá? 14 é a informação que o trigêmeo traz da cabeça, tá? Então isso aqui é o núcleo ventral póstero medial. Se você olhar nessa imagem do tálamo, tá vendo que é uma cor de azul claro, é justamente as regiões do homúnculo referente à parte mais inferior, né, para baixo da cabeça do corpo. Enquanto que aqui, né, em azul escuro, que é condizente com o que ele representa, o núcleo ventral póstero medial, aqui no giro pós-central, é justamente a região da cabeça. Tá? Então essa figura aqui de tálamo é muito legal. Tem um vídeo meu explorando mais essa figura. Bom, e com isso então a gente passa, né, para um próximo vídeo, onde a gente vai discutir a forma como outras sensibilidades também somestésicas chegam até o córtex cerebral. Tá? Agora vamos falar da pressão e do tato grosso, o tato protopático, que é aquele que a gente não é discriminativo, né? A gente não consegue identificar um objeto com esse tato. É um tato grosso, tá? Tem partes que vai se parecer com a via da dor e temperatura, mas tem partes que vão ser diferentes, tá? Mas isso fica para um próximo vídeo.